Estaremos lendo a partir do verso 17, assim, os pré-adolescentes, adolescentes também vão estar saindo. Então, os nossos pré-adolescentes, adolescentes e pré-adolescentes podem estar saindo também para o vosso momento de ministração. Deus abençoe vocês também. Ok? Então, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós vamos a partir do 11, para ficar mais completo aqui. Depois nós continuamos, mas vamos ler então toda a parábola para uma melhor compreensão. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajudando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Queridos, esta é uma parábola tão abençoadora que Jesus compartilhou, um ensinamento que Jesus deixou para nós, a parábola que muitos chamam de filho pródigo, mas nós já temos ministrado aqui sobre ser da parábola do pai amoroso, Ou seja, uma parábola que ela tanto tem o sentido de nos mostrar a realidade de um jovem que abandonou o seu lar, mas tem também algo para mostrar, que é um pai que permaneceu amando seu filho. Eu quero hoje, através dessa parábola, dessa palavra que nós temos lido, eu quero pensar um pouquinho sobre ainda o tema deste ano, que nós estamos em 2017, com Missão Cristã Portuguesa. Nós estamos no ano do resgate. E eu quero pensar um pouquinho dentro desse texto sobre alguns princípios que a gente retira daqui, que nós como igreja precisamos ter para cumprir o propósito. E nós estamos no tempo que ainda estamos orando pela Operação Resgate,
Nós estamos no ano do resgate, e dentro do ano do resgate nós temos também a operação resgate, que é estarmos orando por pessoas que fizeram, talvez como o filho pródigo, pessoas que deixaram a casa do pai, outras que, enfim, alguma coisa aconteceu que elas pararam, não sei. Mas é certo que nós precisamos estar atentos e entendendo do preparo que nós precisamos ter para estarmos recebendo as pessoas que retornam. Eu queria pensar dentro desse texto, hoje, pensando dentro deste foco. Então nós estamos na operação do resgate, estamos no ano do resgate. O que esperamos? Nós esperamos fazer o nosso papel, a nossa parte, e vermos pessoas retornando à casa do Senhor. Pessoas retornando a estarem novamente com o Senhor. Coloca, por favor, lá, Rebeca, o nosso logo aí deste ano. E lembrando a você que estamos aí, não é? Nós temos nessa foto, por exemplo, nessa arte, nós temos aí alguém que está fazendo uma operação que é resgate. E é tão importante nós compreendermos o entendimento de que pessoas que estão fora da igreja, elas estão numa luta espiritual. Às vezes a gente não sabe o que elas estão passando, mas é uma certeza que elas estão passando dificuldades espirituais. Talvez elas possam se mostrar como está tudo bem, mas nós sabemos que espiritualmente falando as coisas não caminham bem, porque quando nós não estamos com Deus, as coisas não estão bem. Está faltando alguma coisa. Aqui dentro desse texto, agora a gente volta para o texto então, aqui dentro desse texto, nós vimos as consequências deste jovem ter saído da casa do pai. Eu quero relembrá-los, para nós podermos ter o entendimento de como nós temos que estar com o coração aberto, com o coração amando, com o coração esperando, com o coração querendo abençoar pessoas que saíram, ou pessoas que nem entraram, né? Mas eu queria pensar dentro desse texto, porque esse texto nos leva ao vermos este jovem. Esse jovem chegou um momento que ele caiu em si, e ele viu, e ele disse assim no verso 17: quantos empregados meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome? A gente já viu, já lemos, é uma parábola tão conhecida. A gente sabe que esse jovem, ele decidiu sair da casa do pai, ele tinha tudo lá, mas ele achou que a casa do pai era chata, lá fora era melhor. Sabe, tem muita gente dentro da igreja também que às vezes fica achando que isso aqui é um lugar chato. Estão, na verdade, sem entenderem princípios e o que lá fora é, porque lá fora as pessoas podem fazer o que querem, é verdade, as pessoas fazem o que querem, mas depois elas têm a consequência desse fazer o que querem, e a consequência é muito ruim. Esse jovem experimentou essa consequência. Esse jovem experimentou, a consequência de ficar fora da casa do pai. Philip Yancey, que é um escritor americano, ele certa vez ele disse que chegou um momento na vida dele que ele se desviou, ele saiu da igreja, e ele falou que ele saiu da igreja porque ele estava achando pouca graça na igreja. Mas aí ele retornou. Quando ele retornou, ele falou assim: quando eu saí, eu estava achando pouca graça na igreja, mas lá no mundo eu não achei graça nenhuma. Aí ele retornou para casa do pai. E hoje ele é um escritor, um homem que tem ajudado tantas pessoas a encontrarem o caminho da casa do pai, a estar com Deus, a entenderem. Ele teve as suas crises, suas lutas, e nós todos podemos também ter as nossas crises, as nossas lutas. Esse jovem teve a sua luta. Talvez a sua luta foi a tentação de achar que lá fora as coisas eram melhores. E ele então pede para o pai: pai, dá herança, eu quero ir embora. O pai o que fez? Tudo bem. A gente vê, isso é um princípio teológico que nós acreditamos, o princípio do livre-arbítrio. O Senhor respeita a nossa posição. Deus, Ele quer que a gente caminhe com Ele, que a gente esteja cumprindo princípios, que a gente viva congregando na casa dele, com os irmãos. A gente vai para Hebreus fala que não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, a
a gente aqui está na casa do Pai. Essa aqui é a casa de Deus, Deus é o nosso Pai. Então, aqui é a casa do Pai. E a Bíblia fala isso, né? Hebreus fala isso, por não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas a realidade é que alguns acabam deixando. Então, o que fazer? O que fazer é quem ficar, permanecer, é estar atento àquilo que vai acontecer com as pessoas que saem, porque as pessoas que saem, por alguma razão, elas saem por algum motivo. Nesse caso aqui, a gente viu, a gente vê que foi uma decisão desse jovem experimentar a vida lá fora. Ele queria ir experimentar a vida lá fora. Ele achou que era mais fácil viver sem regras. Ele achou que viver de qualquer jeito era melhor. Muita gente pensa assim, porque realmente estar aqui, vivendo na casa do Pai, é a gente viver debaixo de comandos, de princípios. Deus, ele tem princípios que nós precisamos respeitar. Existem princípios, mas, irmãos, algo que eu tenho sempre falado, que a gente entende que os princípios que Deus coloca, que nós precisamos respeitar, na verdade, não é porque Ele quer nos ver travados de tantas coisas, não, é porque Ele quer nos ver livres. Livres de situações, de problemas, livres daquilo que essa liberdade, entre aspas, né, que muita gente acha que é liberdade de fazer o que quer, na verdade são coisas que vêm conduzindo tantas pessoas a ruim, tantas pessoas. O que tem lá fora? O que tem lá fora é a ação do diabo. A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O diabo é príncipe desse século. Então, lá fora tem tudo que não presta. Aí você fala assim: não, um monte de coisa boa. Claro, vai ver a consequência depois do final. Depois é que são elas. O resultado é que vai ser. Então, quando Deus coloca os princípios para nós vivermos debaixo dele, é para nos livrar dos males, das consequências terríveis dessas coisas que estão acontecendo. Mas a gente vê que, infelizmente, pessoas não entendem e acabam saindo como esse jovem. Deus, Ele permite isso. Se eu quiser agora achar: não, eu já estou cansado, eu não quero mais saber disso, eu quero viver de qualquer jeito, sem regras. Deus respeita, Ele vai respeitar a minha posição. E a única questão que vai acontecer é que aí eu já não vou estar mais debaixo. Eu não vou estar mais debaixo dessa presença que é o Pai, porque aí eu vou viver longe dele. E aí tem uma questão muito clara que a gente precisa entender: mas então Deus não vai estar mais comigo. É só você entender o seguinte: Deus é santo e Ele não pode viver no meio do pecado. A Bíblia fala, Isaías fala, que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, se eu estou em pecado, você acha que Deus vai estar comigo? A questão é essa. Ele quer estar comigo. Amém. Só que o pecado está separado. Então a melhor opção é ficar com Ele. É ficar na presença dEle, é ficar com Ele. Amém. Não sair da casa dEle, não sair da presença dEle. Entenda, a gente precisa compreender isso. Por mais que existam coisas a se cumprir, que é real, a gente tem sim. Mas isso não são coisas, na realidade, para nos travar. Não, são coisas para nos libertar mesmo, para que a gente seja livre, porque a gente tenha um caminho livre, para que a gente olhe o futuro com esperança. Agora, e as pessoas que querem viver de qualquer jeito? Não tem esperança. Não tem. A esperança ela está em Jesus Cristo. Amém. A esperança está em caminhar com Deus. A esperança está em entender que é aquilo que o Salmo 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele tudo fará. Quando eu entrego, eu confio, Ele vai fazer. Agora, o contrário também é verdade. O que acontece quando eu estou à mercê aí do mundo? Quem que é o príncipe desse século? O diabo. Quem está agindo ali fora? O diabo. Qual é a ação do diabo? Jesus falou em João 10:10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. A ação do diabo é justamente matar, roubar e destruir. E ele começa destruindo. E aqui aconteceu com esse rapaz. E aqui a gente precisa olhar e focar os nossos olhos para aqueles que saem da casa do Pai, entendendo que eles não vão ter um caminho fácil. Eu preciso ter essa consciência. E essa palavra é nos preparando para nós estarmos prontos
para receber da forma correta, entendendo que a gente tem que ter esse coração disposto a sermos esses resgatadores, essas pessoas que Deus vai usar para cuidar dessas pessoas. Que o mundo na verdade vai ter essa ação de matar, de roubar, de destruir. Há tanta gente que está viva no físico, mas o diabo tem roubado tantas coisas, tem matado tantas coisas. A gente viu esse jovem, ele estava passando fome. Mas veja bem, vamos ver aqui, verso 13, fala que o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo absolutamente. Ele perdeu tudo. Ele tinha os seus bens, ele tinha a sua herança, mas ele perdeu tudo. Aí o verso 14 fala que depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aí aqui a gente começa a ver uma tragédia na vida desse homem. Ele começa o quê? A passar o quê? Necessidade. Verso 15, então ele foi, se agregou um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui ele passa por um processo de humilhação, não é? E guardar porcos nesse sentido cultural, né? Para nós não seria nenhum problema, mas ali sim, ele era aqui pensando na realidade de ser um judeu, por exemplo, e o judeu, o corpo para o judeu, o que era? O que é? É imundo, é um animal imundo. Então para o judeu, o corpo é um animal imundo. Então imagina que agora está esse homem, esse jovem, trabalhando com algo para eles é imundo dentro da cultura deles. Então isso aqui é um atentado, é uma coisa terrível. Irmãos, isso é exatamente o que as pessoas passam quando não tem o Senhor. É o que acontece. E aí, o verso 14, 16 fala que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele entra num decrescente, ele entra assim numa espécie de destruição. O diabo foi matando esse jovem. O diabo foi fazendo ele passar por experiências terríveis. A gente precisa olhar para as pessoas que saem da casa do Senhor e entender que às vezes elas podem parecer que estão muito bem, mas o diabo tem feito isso com essas pessoas. O diabo tem feito tantas coisas, porque a ação do diabo é essa: matar, roubar e destruir. Eu preciso estar atento a isso. Então, a gente precisa ter um coração que está aberto, que ama, que tenta perceber, que tenta entender a dor de pessoas que até podem dizer, não, eu estou bem, mas elas estão passando tantas experiências terríveis como aconteceu com esse jovem. E aí o texto continua falando então que ele toma uma decisão. E é aqui, a partir daqui que eu quero focar principalmente convosco os pontos que eu quero aqui adentrar, que creio que são muito importantes para nós entendermos. Esse jovem, ele toma uma decisão. E ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E ele direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Ele toma uma decisão. O versículo 17 fala que ele caiu em si. Sabe qual é a minha expectativa? Que eu creio que nós todos precisamos ter. Nós precisamos ter expectativa de que as pessoas caiam em si. Nós precisamos ter uma expectativa. Então, eu quero entrar já no primeiro princípio que eu quero deixar aqui convosco nessa tarde, pensando dentro desse coração resgatador, dentro dessa visão de resgate. Primeira coisa que eu quero deixar convosco: nós precisamos ter expectativa do retorno. Expectativa de que as pessoas voltem, de que as pessoas sejam novamente restauradas, de que as pessoas venham experimentar novamente o calor da casa do Pai,
que as pessoas venham novamente experimentar o amor do Pai, venham novamente ser saciadas do pão espiritual, as pessoas venham novamente experimentar essa experiência de serem guardadas, cuidadas, amadas. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse: nós precisamos ter expectativa. Ter expectativa. Eu vou mostrar que o pai, ele tinha essa expectativa. Esse jovem, ele cai em si, eu tenho que ter essa expectativa. O pai, ele tinha expectativa que o filho iria cair em si, que o filho iria voltar para a casa dele. E o filho voltou. Ele tomou a iniciativa, como vimos no verso 18. Ele falou: levantar-me e ter com meu pai, dizer: Pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O verso 20 fala: e levantando-se, foi para o seu pai. Agora você vai ver que vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Aqui eu vejo que no coração do pai havia uma expectativa. Veja bem, a Bíblia fala que ele ainda estava longe quando o pai o avistou. Por que o pai o avistou? O pai tinha expectativa que o seu filho voltasse. Aleluia. Algo que eu creio que nós precisamos ter um coração, uma visão, realmente algo muito claro. Eu tenho que ter expectativa. Ou seja, quando as pessoas saem, eu preciso ter a expectativa de que ela volte, de que ela retorne. E eu preciso entender, eu vou entrar aqui em mais dois princípios que eu creio ser muito importantes aqui para nós. Mas a primeira delas, entenda, temos que ter uma expectativa como esse pai tinha, que esse filho iria voltar. Ele teve essa expectativa. A Bíblia, portanto, mostra, estando ele ainda longe, seu pai o viu. O filho ainda estava longe e o pai não viu. Por que o pai o viu? Porque o pai tinha expectativa que esse filho voltasse. E aí a Bíblia fala que ele encheu-se de compaixão. A segunda coisa que eu quero aqui levar-nos ao entendimento: nós precisamos ter compaixão. A igreja de Jesus tem que ter o coração de Jesus. Aleluia. Jesus tinha o coração compassivo. Aleluia. Jesus tinha compaixão. A Bíblia fala que Jesus olhava as multidões e ele se compadecia delas. Ele via as multidões como ovelhas sem pastor. Ele tinha compaixão delas. Jesus sabia que as multidões queriam, na realidade, pão e milagre. Eles queriam pão e milagre. Pão mesmo, né? Físico. Eles já estavam habituados. Jesus multiplicava pão, Jesus fazia milagre, Jesus curava isso, aquilo, outro. A expectativa da multidão, na verdade, acima de tudo era isso. Não era exatamente fazer tudo que Jesus queria. Eles queriam que Jesus fizesse o que eles queriam. Essa era a expectativa da multidão. Mas a gente vê que não importava para Jesus como estava o coração da multidão. Jesus continuava com compaixão. Há uma marca que a igreja de Jesus precisa ter, essa marca de compaixão. Eu acredito, queridos, que nós precisamos rever aí nossos posicionamentos e ver como que nós tratamos as situações. E dentro desse texto, Deus tem falado tanto ao meu coração sobre nós estarmos preparados como uma igreja que é compassiva, como uma igreja que se abre, como uma igreja que na realidade não fica esperando as pessoas voltarem para dizer para elas: está vendo? Está vendo o que aconteceu? Foi porque você saiu. Meu irmão, entenda uma coisa: quando a pessoa volta, ela já volta. Ela volta tão humilhada, ela já foi tão pisada, ela já passou por experiências tão ruins. Tudo que ela não precisa é que alguém mais critique ela, fale alguma coisa para ela, já está ferida. O mundo já encarregou de fazer isso. O diabo já arrumou aí tantas situações terríveis. E as pessoas, então, o que elas estão precisando é disso, que esse pai ministrou ao coração desse filho. O pai encheu-se de compaixão. Eu acho interessante essa expressão. Não fala apenas de compaixão,
mas fala que ele encheu-se de compaixão. Eu acho tão interessante isso. Eu queria que você compreendesse com esta visão que esse pai, ele encheu-se de compaixão. Tenhamos esse coração compassivo. Como igreja, a gente saiba ministrar o amor. Que como igreja a gente não esteja aí preocupado em trazer julgamentos. Isso não cabe a nós. Que como igreja nós não estejamos fazendo a igreja um tribunal. Não, isso aqui é um hospital, não é um tribunal. Isso aqui é um lugar para tratar pessoas. E não para mandar as pessoas para a prisão. Está entendendo? A gente tem que entender o que é igreja. Igreja é um lugar onde as pessoas entram aqui para serem tratadas, para serem curadas, para receberem esse cuidado. Porque o diabo está tratando de matar, de roubar e de destruir. Então aqui a gente trata de cuidar, de restaurar. Aqui a gente trata de amar. Então esse aqui não é um lugar para que estejamos aqui fazendo como um tribunal, onde queremos trazer julgamentos por isso, por aquilo outro. É evidente que é necessário ordem, é necessário disciplina, tudo isso é necessário, mas queridos, se não houver amor acima de tudo, nós estamos falhando. A Bíblia fala: se não tiver amor, de nada vai se aproveitar os dons, de nada vai se aproveitar ser cheio de habilidades, ser cheio de dons. Não vai valer a pena ser uma igreja que tem pessoas com um monte de dons, mas uma igreja que não sabe amar, não vai valer de nada. Então a gente precisa entender que há uma marca da igreja que é o amor. Então a gente precisa ter essa compaixão. Por quê? Porque eu amo. Porque eu amo, eu consigo ser compassivo. Jesus, ele tinha essa compaixão. E Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Qual o papel da igreja? É continuar fazendo isso. Amém. Eu fico imaginando e pensando que não é fácil. O pai, na realidade, qual o pai que gosta de ter um filho que faça como esse filho aqui? Na primeira situação, né? Não nessa segunda. Um filho que pega e fala assim: pai, dá minha parte da herança, eu quero sair de casa. Primeiro, que a herança, na verdade, não é para dar em vida, não é? A não ser que o pai decida, né? Mas a herança é para geralmente ser depois da morte. Ou então que o pai decida, não que o filho peça. Certo ou errado? Fica imaginando isso. Primeiro ele chega para o pai, me minha parte da herança. Eu quero ir embora. Aqui está muito chato. Você está velho, pai. As suas ideias já não servem mais. Eu quero outras coisas. Eu quero curtir a vida, como muita gente acha que curtir é fazer as coisas de qualquer jeito. Eu fico imaginando, eu fico pensando que realmente não é algo simples. Agora, qual foi a reação do pai? Foi guardar a compaixão. Há um entendimento, querido, que Deus ele é amor. Por ele ser amor, ele sempre terá o amor. A gente sabe que Deus é justiça também, mas há um princípio. O amor ele vai acontecer. É evidente que nos processos, né, ainda na quinta-feira eu falei um pouquinho sobre quando a porta da graça se fechar, né, que aí não vai ter mais jeito, mas, querido, enquanto a gente está com a porta aberta, tem esperança para todo mundo, porque o Pai ama. Deus é amor. A igreja é um lugar que tem que viver os princípios de amor. Portanto, nós conseguimos ter compaixão. Por quê? Porque nós amamos, nós temos recebido o amor de Deus. Nós temos isso em nós, tem que ser a nossa marca. Acima de tudo, então entenda, em nome de Jesus, isso aqui, a igreja é um hospital e não um tribunal. Amém. Aqui é um lugar para tratamento, é um lugar para dar muito amor, é um lugar para abençoar, e não para a gente estar aí apontando dedos para os outros. Não, mas aqui é um lugar para a gente
está mesmo entendendo. O Aleluia. tratamento é necessário, é preciso, não é? Mas a gente está aqui para isso. Amém. É para que haja tratamento. Não estamos aqui para mandar ninguém para a prisão. Pelo contrário, estamos aqui para restaurar as vidas. Amém? Então entenda, temos que ter um coração com compaixão. Então, em primeiro lugar, nós falamos da expectativa. Eu tenho que ter a expectativa de que a pessoa que saiu, ela retorne. Em segundo lugar, eu tenho que ter compaixão. Por quê? Porque quando a pessoa que retorna, eu tenho que ter uma atitude no retorno dela. E qual vai ser a minha atitude? Né? Aí tem, a gente até tem um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Qual foi a primeira impressão que esse jovem teve? O pai, ele se encheu de compaixão. Você está entendendo? Aí olha só a atitude do pai. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Fica imaginando essa cena. Fica imaginando um pai que, em outras palavras, tinha sido traído. Um pai que foi abandonado. Um pai que o filho simplesmente falou: pai, eu não estou mais interessado. Eu estou em outra, pai. Mas o pai sabia, né, o que ele tinha ali para dar e o que ele dava, assim como nós também sabemos. Há uma certeza em nós. Amém. Nós também, como igreja, queridos, a gente sabe o que nós somos. Amém. Nós sabemos o que temos para oferecer. Amém. Por mais que as pessoas possam sair falando, às vezes, até coisas ruins, mas nós sabemos o que somos. Aleluia. Nós sabemos o que temos aqui, queridos. Nós sabemos que essa aqui é a casa do Pai, vai ser sempre a casa do Pai. A igreja, ela tem cabeça, é Jesus Cristo. Nós somos o corpo, nós sabemos que somos imperfeitos, que temos problemas, a gente sabe tudo isso. Só que a gente sabe que a cabeça ela é perfeita e ela tem a capacidade de cuidar do corpo, de colocar o corpo no devido lugar. Isso aqui é lindo. Então a gente vai ser sempre uma igreja triunfante, não por nós, mas por Ele. É por isso que é lindo é saber que mesmo cada um de nós, com os nossos problemas, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, só que se eu me abro para ter Jesus, eu vou ter alguém comigo que vai estar fazendo esse vaso que não presta ser um vaso de valor. Sem Jesus, realmente, eu sou um vaso emprestável. Sem Jesus, tem até uma música, uma canção que fala: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não tem valor. E é uma realidade. Eu sou um vaso emprestável. Sem Jesus, mas com Jesus eu sou um vaso que presta. Presta, perfeito. Jesus, ele nos faz vasos de honra, que são úteis. Então é tão lindo realmente ver essa ação de Deus. E aí eu quero ir para o terceiro lugar. Em primeiro lugar, nós falamos sobre essa expectativa. Eu espero que Deus coloque em nós uma visão, uma visão clara, essa expectativa. Mas eu espero que nosso coração se enche de compaixão também. Nosso coração se enche de amor, de capacidade de amar, de cuidar, de receber de volta. Aleluia. Sem ficar falando isso, aquilo outro. Não precisa disso. O que a gente vê então? Que o Pai, ele teve compaixão. A Bíblia aqui mostra então que ele teve essa atitude de correr, lançar o pescoço e beijar. E aí a Bíblia continua falando assim, que o filho, verso 21, o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, pôde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemos.
porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aqui um outro princípio que eu quero trazer para nós também é esse princípio, querido, da gente ter afetividade, fazer festa, celebrar, esse princípio da gente vivenciar o momento, entender que quando alguém volta, é preciso sim que haja celebração porque alguém retornou. Amém. A gente precisa ser uma igreja vibrante, uma igreja que sabe receber bem quem está voltando. Eu fico pensando realmente nesse processo que temos como igreja e que estamos orando para que pessoas retornem, e nós estamos inclusive, a nossa visão, estamos pensando nisso, né? Já éramos até para ter ido além, mas infelizmente a gente está aí com a questão das obras, no Link Hall, que está fazendo com que muitas coisas estejam paradas. Mas o nosso projeto, o nosso processo, a gente quer fazer um jantar, a gente quer preparar uma prenda, quer fazer algo gostoso, convidar essas pessoas e poder dizer para elas: vocês são importantes, amém. Nós nos importamos com vocês. Amém. E não importa se talvez alguns dizem: eu não estou nem aí para vocês, mas a gente vai dizer: eu me importo com vocês. Nós amamos, nós sentimos a sua falta. Então isso é um princípio, querido, do reino de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Nós temos que ter uma atitude de saber receber essas pessoas com afetividade. Há que haver afeto, há que haver celebração, há que haver alegria no retorno dessas pessoas. Por quê? Porque elas já foram feridas lá fora. Elas precisam de que isso aconteça agora. Elas precisam de ser restauradas, elas precisam de ser renovadas. E eu acredito mesmo que uma igreja que se move, eu acredito que essa não é uma palavra apenas para esse momento da Operação Resgate, essa é uma palavra para a nossa vida. É olharmos para o entendimento daquilo que o Pai ministrou no coração do seu filho. E se Jesus deixou esta parábola, é para que a gente se encha dessa expectativa, dessa compaixão, mas também dessa afetividade, dessa alegria, dessa celebração com o retorno das pessoas. Então pense nisso. 3 coisas. E para concluir, eu acredito que o mais importante ainda, né, no final das contas, pensando em tudo isso, esse rapaz, ele pensou assim: bom, eu vou viver como os trabalhadores do meu pai. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas aí a gente vê a ação do pai. O pai restaura a dignidade desse filho. Eu quero concluir essa palavra entendendo que se Deus restaura a dignidade e a autoridade desse jovem, quem somos nós para não fazermos tal coisa? Mais uma vez eu digo: igreja não é tribunal, querido. Igreja é um hospital. Isso aqui não é lugar para a gente estar trazendo acusação, não. O diabo, ele é um acusador. É engraçado que o diabo, ele faz as armadilhas para que as pessoas caiam, ele faz as ofertas, mas que são armadilhas para depois ele prender as pessoas. Para depois dizer: você fez isso, agora você tem que pagar por isso. Aí a gente vê a ação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vê a ação de Deus amando, cuidando. Aí você vê a ação de Deus trazendo valor, dignidade a nós. Aí eu fico pensando, e aí a gente vai ler, olha só a continuação desse texto, né? O verso 2, o verso 22, vou voltar um pouquinho, nós já lemos, mas eu quero ler de novo. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôde um anel no dedo e sandálias nos pés. Isso aqui Deus estava restaurando. Autoridade, dignidade, estava vestindo de novo, né? Verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu.
e pondo um anel no dedo ao par dos pés. Então a roupa falando dessa restauração de dignidade, fazer digno de novo. E esse anel no dedo trazendo autoridade para ele. Deus trouxe autoridade, Deus trouxe dignidade. E eu fico pensando, quem somos nós para não fazermos isso? Qual é o nosso papel como igreja? É a gente restaurar a dignidade e a autoridade na vida das pessoas também. É entender que as pessoas voltam e elas não voltam com um olhar onde a gente olha para elas assim, você já não importa mais, você vai lá para o final da fila e você fica lá encostado. Não, a gente entende que cada pessoa pode ser restaurada. E esse é o papel da igreja, crer na restauração, crer que Deus restaura a dignidade e a autoridade na vida das pessoas. Saber que o homem, ele cai, mas Deus, ele é o Deus que está pronto para restaurar, para trazer de volta, para levantar o homem, o ser humano e trazer dignidade. E a Bíblia fala então que o Pai fez festa, trazer também, matar e ouvir o cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas nessa conclusão, eu ainda quero levar ao entendimento que, infelizmente, muitas vezes não é a compreensão da igreja. Infelizmente não é a compreensão, porque tem gente que diz assim, não, o que ele aí agora fazer festa para esse que saiu, que deixou de jeito nenhum. Eu queria levar-vos ao entendimento que Deus, ele faz exatamente isso. Amém. Mas a gente vê que o filho mais velho não teve essa atitude. E isso para mim é uma chamada de atenção, porque eu fico vendo, se Jesus falou isso, é que às vezes é a atitude que a gente quer ter. E de entender, eu falei, não, eu estou aqui, no fundo ninguém faz festa porque eu estou aqui, mas faz festa por aquele que saiu. E às vezes a gente não tem entendimento que na realidade a gente está em festa porque ele ficou. A gente está na casa do Pai, na presença de Deus, a gente está aqui com essa alegria, sendo guardado, cuidado, a gente não tem essa noção de que tudo que o Pai tem é nosso. Às vezes a gente não tem essa noção, e o filho mais velho não tinha essa noção. Não tinha, e o filho mais velho, ele ficou bravo, ele empurrou, ele ficou triste, olha que coisa terrível. A Bíblia fala isso, a Bíblia mostra, versículo 5, o filho mais velho estiveram no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele viu a música e as danças, e aí chamou um dos criados e perguntou, o que era aquilo? E aí, o criado informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque eu recuperou com saúde. Qual foi a atitude dele? Verso 28. Ele se dignou e não queria entrar. Aí o pai saiu, mais uma vez fazendo essa função de pai, que cuida, que está preocupado com seus filhos, com o bem-estar da casa, com o relacionamento dos filhos. E aí o pai falou, tentando aí reconciliá-lo, mas olha só, ele porém respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, nunca transgredi o mandamento teu, contudo nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você vê aqui a visão do pai? Queridos, nessa conclusão, entenda isso. Deus, ele quer restaurar a dignidade e a autoridade de cada pessoa novamente. Só que nós, como igreja, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado para não fazer o que o pai não faria. É o entendimento que é aquela coisa do, não, mas eu estou aqui já há tanto tempo e isso nunca acontece comigo e eu estou aqui, ninguém fez festa. Agora chega alguém de fora, vai fazer, vamos fazer um jantar. Você está entendendo? O pastor acabou de falar que estão pensando em fazer um jantar. Estão pensando até dar um presente, nunca deram um presente para mim. Você está vendo como a gente tem a visão, muitas vezes, na verdade, a gente é presenteado por estar aqui nesse ambiente todos os dias, queridos. A gente é presenteado por ter o cuidado do Pai todos os dias. A gente se esquece disso.
A gente se esquece que a gente está sendo cuidado, está sendo a cada dia. Deus tem sido tão bom para nós, queridos. Eu queria realmente que a gente pensasse com muito cuidado sobre esse princípio, para que a gente não faça o caminho errado, o caminho inverso. Então, relembrando, nós estamos pensando, dentro do princípio deste ano de resgate. Se queremos ser uma igreja que resgata, que cumpre o papel correto, em primeiro lugar, nós vimos o que nós precisamos ter? Expectativa. Diga comigo, expectativa. Eu tenho que ter expectativa de que a pessoa que saiu retorne. Eu tenho que ter expectativa de que a igreja venha ser cheia de tantas e tantas pessoas que estão precisando de cuidado, que estão precisando de serem amadas, que estão precisando de Deus. E é esse o nosso papel. Em segundo lugar, o que nós falamos? Compaixão. Diga compaixão. Eu preciso ter um coração compassivo, um coração que ama, um coração que entende, um coração de Deus. Eu tenho que amar. Então, se alguém sair, quando retornar, eu tenho que esperar dessa maneira, não com julgamento, mas com compaixão. Tudo que alguém precisa quando está retornando não é de ser criticado, mas é de ser amado, de ser compreendido. Alguém que sente que alguém se importa. Alguém se importa. Alguém se importa. Alguém se importa. Alguém tem a capacidade de se importar. E a terceira e última coisa que nós falamos, nós precisamos ter afetividade. Nós precisamos celebrar o retorno. A gente precisa ser uma igreja que tem essa expectativa, que tem compaixão, mas que também tem afetividade. Está como esse pai, né? Ele não só tem a compaixão. Imagina, ele está cheio de compaixão, mas aí o filho volta e fica lá durão. Né? Ele fica lá durão, não. Qual foi a atitude do pai? A Bíblia fala que esse pai, ele corre, né? O verso 20 fala isso, que ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Isso aqui foi o pai que fez. Foi o pai, não foi o filho, foi o pai que fez isso. O pai teve essa atitude, não apenas de compaixão. Eu entendo por que é importante. Talvez você fale, mas é a mesma coisa, se eu tenho compaixão, eu vou ter afetividade. Não. Eu posso ter um coração cheio de compaixão e não me comportar dessa forma. Às vezes eu sei que eu tenho compaixão, mas a pessoa não sabe. Porque eu fico do meu jeitão lá, eu fico lá preso. Não, o pai tomou uma atitude, ele foi afetivo, ele correu, ele lançou seu pescoço, ele beijou, ele declarou para o filho, ele mostrou para o filho. E aí a palavra continua falando o que esse pai fez. O pai disse aos seus servos: trazei depressa a minha roupa, vestiu, pôs um anel no dedo e sandálias dos pés, trazei também matai um novilho cevado, comamos e regozijemos. Essa tem que ser a igreja de Jesus, uma igreja que é afetiva, que celebra o retorno daqueles que saem. Amém? Que Deus nos abençoe com esse coração, que Deus hoje faça algo novo, que Deus hoje amplie a nossa visão, que Deus hoje nos dê um coração mais cuidadoso, um coração que ama, um coração que está pronto para receber de volta, um coração como o de Jesus, com expectativa, com compaixão, com afetividade. E ali, de quebra, que ainda restaura a dignidade e a autoridade. Amém, queridos? Se você puder, fique em pé nessa hora, nós vamos orar. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos, eu e você. Amém. Nós temos que nos comportar como igreja de Jesus. Nós temos que comportar como essa igreja que ama, essa igreja que tem expectativa, essa igreja que está pronta para receber de volta aqueles que saíram e também aqueles que nunca entraram. Amém. Essa igreja que não vai receber as pessoas acusando elas dos seus erros, mas que vai recebê-las
podendo ministrar a elas o que Deus é capaz de fazer, o poder de restauração. É claro que as pessoas precisam ser restauradas, e para que elas sejam restauradas, elas têm que ter consciência do seu erro. É evidente, não é isso que está em causa, não, porque esse filho ele teve consciência do seu erro. Esse filho teve consciência, está entendendo? Então, não é que a igreja vai fazer vistas grossas ao pecado, não, nós não fazemos isso. Mas o que precisa ser tratado é pecado, mas você não vai tratar de pecado sem primeiro amar, cuidar, mostrar quem Deus é. Você vai ministrar às pessoas esses princípios do reino de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Deus é esse Pai que nos ama. Que está interessado no nosso bem. É um Pai que tem cuidado da sua casa, mas infelizmente alguns às vezes saem, alguns desistem de Deus, alguns acham que lá fora é melhor, alguns acham que viver sem regras é melhor. Esse jovem experimentou a realidade das duas coisas e ele entendeu que a casa do Pai era a melhor coisa. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que a casa do Pai. E essa casa do Pai, ela traz para nós todo o cuidado que a gente precisa. Essa casa do Pai é esse lugar que eu e você precisamos estar sempre. E eu quero fazer um apelo para você. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu não sei qual é o seu. Eu não sei se todos aqui que estão aqui eles estão conscientes da necessidade de Deus. Esse jovem que a gente ministrou aqui na palavra, ele estava consciente da necessidade de Deus. Ele estava consciente de que ele precisava do Pai novamente, porque não dava para viver sem o Pai. Eu quero dizer para você, não dá para viver sem Deus. Eu quero fazer a você, dar a oportunidade que você nessa noite possa abrir o seu coração ao Senhor. Se há pessoas aqui, eu não sei se há, mas se há pessoas aqui que não tiveram ainda um compromisso com Deus, querem aceitar Jesus nessa noite, ou então alguém que já teve Jesus, mas aí por razões tão diferentes às vezes, mas deixou de andar com Deus, andou por outros caminhos, mas hoje entende que não tem nada melhor do que andar com Deus. Eu quero fazer para você um convite, que você hoje possa receber Jesus como seu Salvador, ou que você possa reconciliar-se com o Senhor. Eu quero fazer esse convite se há pessoas aqui no nosso meio que querem hoje ter essa experiência de retornar para a casa do Pai, ou então pessoas que enfim, querem ter esse comprometimento de novo, e querem dizer: Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero ter a Tua presença, eu quero ter a Tua proteção, eu quero estar na Tua casa, eu preciso de Ti, Senhor. Se alguém que hoje quer receber Jesus como seu Salvador, então, que quer retornar e quer assumir um novo compromisso com Deus, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, para que nós estejamos orando por vocês. Se tem alguém, dê rapidamente o sinal com a sua mão. Eu não sei se tem aqui alguém, 1, 2, 3, não sei, mas se houver, eu quero dar a você essa oportunidade. Se tem alguém aqui que hoje quer receber o Senhor, dê um sinal com a sua mão, nós vamos estar orando por você. Senhor, que Deus abençoe, mas que você esteja firme nesse propósito do Pai, que você não deixe a casa do Pai. Amém. Oh Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por vidas tão preciosas. Obrigado por sermos a família de Deus, por termos ao Senhor como nosso Pai, por sermos cuidados, amados, ensinados. Eu oro, Deus, para que essa palavra traga vida para nós. Eu oro, Senhor, para que nós estejamos atentos ao propósito do Senhor de sermos uma igreja que resgata
os perdidos, e para tanto, uma igreja que tem expectativa, uma igreja que tem compaixão, uma igreja que tem afetividade, uma igreja que celebra o retorno daqueles que saíram, uma igreja que compreende que o Senhor restaura dignidade e autoridade. Que nós sejamos essa igreja. Eu abençoo, Pai, teu povo, Senhor. Eu peço, dá-nos esse coração, Senhor. Dá-nos esse coração, Pai. Dá-nos esse coração, Senhor. Dá-nos esse coração, Pai. Queremos cumprir o teu propósito, fazer a tua vontade. Oh, Senhor, queremos, Pai, fazer a tua vontade, Deus, cumprir os propósitos do teu coração, Senhor. Sermos essa igreja, Pai. Aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque não há lugar melhor ou maior paz. Esse é o lugar, Pai, que nós precisamos estar. É nos teus braços. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Abençoa as nossas vidas, Pai. Que essa palavra traga a nós esse espírito de expectativa, de compaixão, de afetividade. Que essa palavra traga a nós, Pai, os princípios do teu reino, e que a gente possa viver por eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai, os braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Nos braços do meu Pai, nos braços do meu outrora eu era triste, sem lugar aonde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou e um sorrir, deu-me parte sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. Os braços do meu Pai, os braços declare novamente: não há lugar melhor, não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde
te dê a paz. E todo o povo de Deus diga amém. Uma boa semana para você, aos líderes aí dos lados de paz. Você